Vamos lá, o último método de raiz de função que a gente trabalhou em sala foi o método de Newton-Raphson, o MNR, e aí a gente vai resolver aqui o mesmo problema que a gente já estava fazendo lá para abscissão em cordas, só com a diferença que agora a gente não precisa mais do intervalo, a gente não depende mais do intervalo, porque a aproximação do MNR ela é feita pelo resultado anterior que você tiver, a aproximação anterior, menos o valor da função aplicado nessa aproximação anterior, dividido pela derivada da função aplicada na aplicação anterior. Então, na aproximação anterior. Então, a gente não vai depender do intervalo, mas a gente vai precisar fazer o cálculo da derivada da função. Vamos pegar essa função aqui e derivar, vou derivar parte a parte para a gente relembrar aqui algumas propriedades de derivada. Então, a derivada dessa função vai ser, primeiro, a derivada do x ao cubo, eu pego o 3, que é uma potência, eu jogo para frente, multiplicando, e depois diminuindo a potência. Então, derivada de x à terceira, 3 vezes x elevado a 3 mais 1. A mesma coisa vai acontecer aqui com x ao quadrado, só que como eu tenho esse 2 aqui na frente dele, é uma constante, a constante repete, e aí faz a derivada do x ao quadrado. Passo 2 multiplicando e diminui 1 da potência. Então, menos 2 vezes 2x elevado a 2 menos 1. A derivada do 5 é uma constante, e a gente sabe que a derivada da constante é zero. A derivada do cosseno, a derivada da função trigonométrica, não pode confundir sinal, porque se confundir sinal vai fazer errado. A derivada do cosseno é menos seno. Então a gente vai ter a derivada dessa função, ajeitando ela agora, como sendo 3x ao quadrado menos 4 vezes x menos 0 menos seno x, vai ficar menos seno x. Então essa é a derivada que a gente vai utilizar para o método. Além disso, a gente vai ter que escolher um valor inicial. Aí eu estou escolhendo do x0 igual a 3. A gente tinha intervalo 2, 3 lá em abscissão em cordas. Estou pegando o 3 porque além dele ser um valor positivo lá no resultado da função, ele também estava mais próximo do zero. Se vocês relembrarem aí o da abscissão das cordas, vocês vão ver isso. Então, calculando a f, vou de novo fazer aquela ideia de colocar a equação logo da função e também da derivada lá na calculadora. Lembrando de novo, calculadora tem que estar em radianos, casas decimais fixas, mais uma vez em radianos. Aperta aqui o botão mod duas vezes, a opção 2 é radianos, casas fixas, aperta 3 vezes o mod e aí você escolhe o fixo e a quantidade de casas que quer trabalhar. No caso eu estou trabalhando com 4. Então, para colocar a função, eu uso o alfa para escrever o x com o botão que tem aqui o x vermelho em cima, que é o fechar parêntese. E aí eu faço x elevado à terceira menos 2x elevado ao quadrado menos 5 mais o cosseno do x. E aí, quando for escrever o x, lembra de apertar o alfa. Aperto igual, vai dar um resultado aí qualquer do valor de x que sua calculadora tiver programado. E aí a gente vai já mudar esse valor de x. Mas antes eu também vou calcular a derivada. 3x ao quadrado menos 4x menos o seno de x. Aperto igual, vai dar também um resultado qualquer aí que ainda não é o que a gente está procurando. Agora a gente quer o x0 igual a 3, então coloca 3, Shift, RCL, botão do x. Aí você volta na primeira equação, que tem o x3, vai pegar a f do 3, que é 3,01. Então f do 3, 3,01. Notem que agora eu não estou preocupado se isso é positivo ou negativo, porque a gente não precisa mais se preocupar com o intervalo. Eu só preciso do valor da f do 3 e da derivada. Então volto aqui na equação da derivada, 3x ao quadrado, que vai dar 14,8589. E aí com esses três valores a gente vai calcular a nossa nova aproximação.
porque o meu x1 vai ser esse x0 menos a f aplicada no x0 dividido pela f', ou seja, o 3 menos 3,01 sobre 14,859. Então, 3 menos 3,01 dividido por 14,8589. E aí a gente vai ter nosso resultado 2.7974. 2.7974. E aí aqui a gente já calcula o erro, porque eu já tenho o x que eu escolhi e eu tenho esse resultado que eu encontrei. Então nosso erro 2.7974 menos 3, 2.7974 menos 3 vai dar um valor negativo, mas como é em módulo, esquece o sinal. Então vai ficar 0,2026. Então nosso erro é 0,2026, que é maior que a nossa tolerância de 0,1. E aí, se é maior, a gente continua realizando o procedimento. Então, a gente vai calcular agora a f por 2,7974. Já calculei aqui, mas se quiser ir na calculadora, 2.7974 Shift RCL botão do x. E ele vai ter o valor de x. Vai lá na equação que tem o x à terceira, que aperta o igual, 0,2987, e vai na equação que tem o 3x ao quadrado, 11,9493. Então, com esse novo valor da f da f' e com o valor do x, eu já vou calcular o meu x2, que vai ser o x1, que é o 2,7974, menos a f sobre a f'. Então, a gente vai ter aqui o resultado. Vamos na calculadora, 2.7974 menos 0,2987 dividido por 11,9493. Daí a gente vai ter nossa próxima aproximação 2,7724. E eu vou calcular o erro com 2,7724 e o 2,7974. Então 2,7724 menos 2,7974. Vai dar negativo de novo, mas lembrando, em módulo vira 0,025, que já é menor que a nossa tolerância, que era de 0,1. Então, como esse erro ele é menor que a tolerância de 0,1, no método de Newton, como ele não depende de intervalo, ele não vai ter aquele negócio que tem na abscissão e nas cordas de ter que fazer mais um. Então, o erro aqui ele já está totalmente ligado ao valor que você encontrou. Então, a gente vai ter que a nossa solução vai ser exatamente esse x2 que a gente calculou. Então, logo, nossa solução é o 2,7724. E aí a gente finaliza o método de Newton bem mais rápido que o método das cordas e bem mais rápido ainda do que o método da abscissão. Em compensação, a gente tem que saber derivar direitinho para não dar problema, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí do método de Newton ou dos outros métodos, também pode deixar no comentário com dúvidas. E aí eu vou colocando outros vídeos de sistemas lineares, os próximos, para vocês também irem revisando. Valeu!